What? Eu sou o Vlad Oliver. Nesse vídeo a gente vai continuar exatamente de onde a gente parou no vídeo anterior, para continuar a falar sobre texturização de um automóvel, ok? Percebam que quando a gente afasta aqui o HDRI, não afasta, parece que nós estamos tratando de um brinquedo, ok? Muito bem, de qualquer forma é um jeito bastante interessante da gente visualizar um objeto e o HDRI colocar alguns reflexos e algumas luzes, alguns nuances de iluminação. Isso aqui é uma maneira muito interessante de você ter realismo no seu objeto, na sua cena, ok? É o seguinte, vamos falar um pouco sobre esse Onix. Esse Onix, na verdade, ele é de 2013, foi feito há 5 anos atrás, ok? E ele está publicado tanto no CG Arena, ok? CG Arena, ou quanto na 3D1 do André. E vocês, caso vocês tenham interesse, vejam, este aqui são as imagens originais que eu usei como blueprint. A gente não tinha o grid sheet, e isso foi um grande problema na época, ok? Para entender como é que era o Onix. Eu tive que pegar as imagens, tive que ajustá-las umas sobre as outras para entender como é que funcionava. Isso aqui é a parte interna. E o resultado foi esse aqui para Mental Ray, ok? Vejam, o Mental Ray foi mais classudo, ok? Aqui são as texturas que eu utilizei. E aqui é o V-Ray, que eu adotei uma cor um pouco mais quente aqui, para a gente ver um pouco melhor o acabamento. Então vocês podem ver que o Onix tem um acabamento interno em papel, em papelão, ok? É uma fibra super, hiper, etc lá. E ele é papelão e plástico. Tem muito plástico, muito papelão, ok? E para a gente fazer isso, e isso ficar bacana, nós vamos ter que desmontar algumas coisas do carro para poder mapear. Mapear não, para poder texturizar adequadamente. Eu, mais uma vez, vou dizer, na época, uma das coisas que ficou faltando, e vai ficar faltando de novo, é um tutorial, um training sobre texturização. A única coisa que eu digo que é interessante, eu nem sei se existe mais, mas esse aqui é o grid sheet do André, da 3D1, que mostra como foi modelado, quais são as partes, enfim. Naquela época a gente não usava fazer isso aqui em vídeo, então eu fico devendo a vocês. E aqui uma prévia do que é o site CG Arena, caso vocês queiram ir até lá. Isso aqui é um outro modelo que foi feito por esse Alex Novitsky, mas basicamente vocês terão informações sobre a modelagem desse objeto aqui, ok? Muito bem, onde nós estamos? Eu acho importante dizer isso, porque sem você conhecer a história do seu modelo, parece que você está texturizando um Frankenstein, ok? A gente não sabe muito bem, e uma das coisas que me incomoda um pouco neste vídeo aqui, é que ele também é antigo, ok? E o cara para fumar, para procurar referências, tal. Eu até pensava, quando vi a primeira vez, que ele ia fazer isso aqui em modelo, em textura, mas na verdade isso faz parte do modelo da Evermotion. Ele só aplica algumas coisas aqui. Uma das coisas que eu não gosto é que, vejam, o vídeo tem 23 minutos e tem 2 partes, é extensíssimo. E você descontar toda a parte em que ele sai para fumar, fica realmente muito pouco. E uma das coisas que eu confesso a vocês que eu não gosto muito são aquelas pessoas que começam a fazer sem saber muito bem o que estão fazendo. Ou seja, ele faz ajustes e volta o tempo todo a ajustar os materiais. Os materiais ficam, uma hora tá com... O que eu fiz? Eu fui lá, assisti o vídeo inteiro, anotei todos os materiais e estou usando essas anotações. Por isso que eu tive uma certa dificuldade de ajustar
os meus materiais aqui com relação aos dele. Por que eu estou fazendo toda essa preleção antes? É porque algumas coisas aqui vão ficar capengas se a gente não fizer delas direito, ok? Então, vejam, eu vou fazer algumas coisas, como o material do grade ali, ok? O que material é esse? Material, gloss material, eu vou chamar isso aqui de car grade, ok? Grade. E o que tem esse car grade? De black aqui, ele tem aqui, vamos colocar em 4% aqui, tá bom, ok? O index, ele vai para 5. Nossos amigos do The Edge aqui gostam de índices muito altos. Eu tenho uma certa reserva com relação a isso, ok? O roughness, ele coloca aqui em ponto 15, ok? E o specular em ponto 25. Mas esses valores, ponto 75, se eu não me engano, ponto 75. E aqui nós vamos colocar 41, 41, 41. Vejam que é muito esquisito. 41 não, né? Vou ter que entrar aqui no RGB. Cadê o meu picker aqui? 41, 41 e 41. Ok, isso acontece porque a gente está com outro tipo de visualização de RGB aqui. Vejam, eu vou ser sincero com vocês, eu não gosto muito desse tipo de processo aqui. Depois, se eu não me engano, ele vai vir aqui e vai aumentar um pouco a especularidade, ou aumentar o roughness aqui. Enfim, talvez a difusão aqui esteja muito densa. Vamos melhorar um pouco isso aqui, para eu ter um material um pouquinho mais plástico. Mas não importa. Outra coisa que a gente não deve tentar fazer é aplicar diretamente. Como vocês podem ver, dá problema. Por quê? Volto a insistir. É melhor selecionar o objeto. Seleciona o objeto que você quer. Procure ele aqui. E aqui ele está. Vamos aplicar na base aqui. Ok? Veja. Tudo isso aqui está disponível, de novo aqui, vou clicar aqui, vamos ver, Air External, vamos colocar esse Carpenter aqui, e eu vou definindo algumas, vejam, isso aqui é um aerofólio, um spoiler, ok, e a gente vai definindo aqui algumas das nossas condições. Veja, não está muito bom não, mas a gente vai fazer por aproximação. Basicamente, aqui também eu posso usar, veja, sempre eu vou selecionar primeiro, câmera retro é uma câmera, ok? Opa, aqui, deleta daqui. Vocês vão perguntar qual é a diferença. Aqui é o seguinte, é bom você aplicar diretamente no seu material, porque em alguns casos você pode ter Polygon Selection, ok? Se você aplicar direto, ele passa por cima do Polygon Selection, você nem sabe que o teu material tem divisões, ok? Veja, onde é que foi parar a minha câmera? Peugeot Onix, Body, Peugeot Onix, onde é que você está? Aqui, Complete Door. Faz parte faz bem sentido, Door Cam. Essa Doorcam tem uma série de materiais aqui. Por quê? Porque alguns ele tem um ajuste aqui de vermelhinho, amarelinho e verdinho. E a gente vai precisar respeitar isso. Eu vou depois, num segundo processo aqui. Isso aqui também é black, é o cromado da porta. Cromado da porta, a gente não tem nenhum cromado, mas vamos colocar aqui um cromado só para, ok? Veja, tá ficando bom. E eu também já estourei meu tempo, ok? Para a gente ser original, eu vou fazer o seguinte, vou vir aqui, vou clicar nesse objeto aqui, que é o meu vidro, Glass Body, e vou simplesmente tirá-lo daqui
para a gente começar a ver a parte interna, que vai ser alvo do nosso próximo vídeo. Por enquanto é isso aí, nos vemos no próximo vídeo.